Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 1º de abril. A Anvisa autorizou hoje um imunizante destinado à prevenção do vírus respiratório em bebês, que é o principal causador de infecções no trato respiratório, principalmente da bronquiolite infantil. O imunizante, que é fabricado pela farmacêutica Pfizer, está indicado para a prevenção de doenças em crianças desde o nascimento até os 6 meses de idade. A imunização deve ser feita ainda na gestação, durante o 2º ou o 3º trimestre da gravidez. O VCR é responsável por 75% de todos os casos de bronquiolite, principalmente entre os menores de 2 anos de idade. Nessa faixa etária, a mortalidade em decorrência da infecção é maior. A síndrome respiratória acomete as vias aéreas e faz com que a criança tenha uma maior produção de muco nos pulmões. E ainda falando em saúde, os remédios estão mais caros nas farmácias a partir deste mês. Os medicamentos estão até 4,5% mais altos. O consumidor deve começar a sentir o aumento no bolso em breve. O percentual de 4,5% foi definido pelo Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com um cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março de 2023 a fevereiro de 2024. O reajuste do preço máximo foi igual ao índice da inflação e deve atingir cerca de 13 mil produtos. O Ministério da Saúde destacou que o reajuste é o menor praticado desde 2020 e que o percentual não é um aumento automático nos preços, mas uma definição de teto permitido de reajuste. As indústrias farmacêuticas estão autorizadas a alterar os preços de seus produtos somente uma vez por ano, para compensar os aumentos do custo de produção acumulados nos 12 meses anteriores. As farmácias podem realizar os incrementos de uma só vez ou ao longo do ano, desde que não extrapole o limite estabelecido. E mudando de assunto, começa hoje o julgamento que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A audiência programada para iniciar agora à tarde será transmitida ao vivo e deve contar com 3 sessões. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é esperada até o dia 8 de abril. 7 magistrados irão definir o futuro eleitoral do senador Sérgio Moro. O processo tem origem em 2 ações de denúncia, investigadas pelo Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. Sérgio Moro, que entrou na política após ganhar projeção nacional sendo o juiz responsável pelos processos da Lava Jato, responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022, quando foi eleito com quase 2 milhões de votos. Os 2 processos foram movidos pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança em novembro e dezembro de 2022, que alegaram que houve prática de caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. O que se argumenta é que ele teria causado um desequilíbrio na campanha eleitoral, já que desde 2021 ele se apresentava como pré-candidato à presidência da República, se beneficiando de estrutura, exposição e limite de gastos maiores com relação aos seus concorrentes. Em dezembro de 2023, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação do seu mandato. No curso dos processos, o senador negou as acusações, afirmou inclusive que elas são levianas e que fez tudo segundo as regras. Além da cassação, os magistrados vão julgar a possibilidade de inelegibilidade do político por 8 anos. Se o TRE do Paraná condenar Sérgio Moro, ele ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Um eventual pedido de vista pode atrasar essa decisão. Além desta segunda, o TRE também reservou a 4ª e o dia 8 de abril para o julgamento dos processos. Mas a data exata da conclusão vai depender da velocidade dos votos da Corte. E agora, nos destaques internacionais, nós trazemos um balanço sobre a guerra em Gaza, que está prestes a completar 6 meses. O exército de Israel anunciou que 600 soldados morreram desde o início do conflito, no fatídico 7 de outubro de 2023. O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira que 600 soldados morreram desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na faixa de Gaza.
Em seu site oficial, o Exército informou a morte de Nadar Cohen, de 20 anos, natural de Haifa, e revelou que 600 soldados morreram em Israel e nos territórios palestinos desde o início da guerra. Mais de 300 militares morreram durante o ataque do Hamas em 7 de outubro contra o território israelense. Outros militares morreram na Cisjordânia ocupada e na fronteira com o Líbano, onde desde 7 de outubro acontecem trocas de tiros quase todos os dias. Além disso, mais de 1.500 soldados israelenses foram feridos em território palestino desde o início da operação terrestre. A lista de baixas de guerra publicada pelo exército israelense com os mortos desde o começo do conflito inclui soldados e reservistas. E no conflito no leste europeu, a Rússia suspendeu as operações de resgate de 13 trabalhadores presos em uma mina no leste do país há mais de 2 semanas. As equipes avaliaram que as cavernas onde eles podem ter buscado refúgio foram inundadas. Os trabalhadores bloqueados eram especialistas em cavar túneis, mas ficaram presos a 125 metros de profundidade após um desabamento ocorrido em 18 de março em uma jazida de ouro. As primeiras operações de resgate mostraram que as cavernas onde os trabalhadores poderiam ter procurado refúgio estavam inundadas, o que provocou o temor da morte de todo o grupo durante o desabamento. Nesta segunda, a empresa Pokrovsky Rudnik, que opera a jazida, informou em um comunicado que decidiu encerrar a operação de resgate e detalhou que os resultados da perfuração mostraram que as galerias onde poderiam estar os trabalhadores estão cheias de massas rochosas e água. Isso coloca em risco as vidas dos socorristas e dos mineiros envolvidos nas buscas. A jazida é uma das maiores minas de ouro do mundo e uma das mais produtivas da Rússia. E mudando de assunto, o ouro alcança mais uma máxima histórica. A cotação da onça, quantidade equivalente a 28,35 gramas do metal, superou pela primeira vez a marca de $2.260 nesta segunda-feira, que é uma cerca de R$ 11.500. Vamos entender qual o contexto que levou a essa valorização. A nova máxima ocorre no momento em que os investidores antecipam um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central americano, mesmo que dados oficiais tenham mostrado um ligeiro aumento da inflação nos Estados Unidos. O ouro registra um forte interesse nos últimos meses, em meio a um contexto de tensões geopolíticas e sem uma perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia após mais de 2 anos de conflito no leste europeu. Os temores de que a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza se espalhe pelo Oriente Médio também impulsionam a cotação do metal precioso, considerado investimento seguro nos momentos de crise. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!